todo mundo sofrendo uma crise de solidão, isolamento, falta de socialização. Isso impacta o nosso bem-estar social, que é um dos gatilhos para o hiperconsumismo. Bem-vindos ao Reset Podcast, seu espaço para uma conversa de moda, sustentabilidade, inovação. E hoje, meus amores, temos aqui Isa Deson com pesquisas de tendência. Eu ia já imaginar a bola assim, de cristal das previsões do futuro. Teremos também, tá? Bom, a Isa é uma pessoa queridíssima, assim. Quem nunca viu uma palestra dela, por favor, veja. Quem não segue ela no Instagram, por favor, siga. Ela é incrível, ela sabe explicar as coisas, assim, dificílimas de uma maneira muito inteligente e com uma linguagem que a gente consegue sair aprendendo muito. Oh, muito obrigada. Estou muito feliz de ter você aqui. Bem-vinda, Isa. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Gente, a Isa tem a Deson. Não, se apresente, vai. O que você tem? Podcasts. Eu tenho a Deson, que é uma consultoria específica de tendência, com foco em criatividade, colaboração e inovação. Quantos anos a Deson já tem? A gente vai fazer 7 anos esse ano. São 15 anos trabalhando com pesquisa de tendência, então antes disso eu estava na Peclers, que é a agência mais antiga do mundo, uma agência francesa, que eu trouxe para cá, depois de ter trabalhado lá na França. Antes disso, trabalhei em mercado de luxo, moda, Prada, Moncler, coisas assim, lá na gringa. Mas hoje me ocupo principalmente de pesquisa, dou aula na FAP e no IED e tenho o Tchau Bela, que é um podcast de beleza e bem-estar com a Vânia Goy, com foco em tendência. Muito bem. Mas quando a gente fala de pesquisa de tendência, como que isso se dá? Entendeu? Hoje em dia, porque eu acho que teve uma mudança. Antigamente tinha aqueles books escritos. Ainda tem. A Peclers faz isso ainda. Sério? Eu faço só sob medida e tem gente que pede. Bom, é importante falar que o meu foco é pesquisa de macro tendências. Então eu não estou falando de tendências efêmeras. Eu estou falando de tendências de mais de 2 anos de duração. Na média de 2 a 10 anos, tá? Aí eu falava isso, me sentia totalmente uma impostora, como assim, 10 anos. Aí depois de 15 eu posso falar que sim, são às vezes 10 anos, dependendo do que a gente está falando, porque a gente está falando de grandes movimentos comportamentais lentos, movimentos de placas tectônicas comportamentais. Então não é assim, aconteceu. E a gente está um pouco iludido, por causa do marketing da comunicação, que agora a tendência é falar disso. E aí parece que falou e está feito. E agora eu preciso mudar a página da tendência. E aí a gente percebe que não, que as coisas não evoluíram naquela velocidade. A gente falou sobre, mas a gente não mergulhou naquele assunto. Então, depois que eu explico que é macro tendência, o que a gente faz? A gente analisa o nosso comportamento sociocultural. O que a gente consome como seres humanos, de uma perspectiva de informação, de como é que a gente está comendo, como é que a gente está se exercitando, o que a gente está assistindo, o que a gente está fazendo, os nossos desejos, nossos anseios, como é que a gente está expressando nosso bem-estar, etc, etc. E a gente coleciona essas informações e passa por o que eu chamo de uma peneira, que são os grandes guias da pesquisa. São grandes pilares. Um deles, natureza e meio ambiente, nossa relação com a gente e com o nosso entorno. Outro deles, identidade, outro focado em bem-estar e hedonismo, e essa nossa mania de querer estar se sentindo bem, feliz o tempo todo. Uhum. E assim vai. Então a gente vai organizando. E nenhuma tendência sai do zero, tudo é evolutivo. Então quanto mais repertório de tendência a gente tem, melhor a gente consegue olhar para trás para poder olhar para frente. Entendi. E esses pilares, eles mudam com o tempo? Olha, há 15 anos eu só agreguei um, que foi quando a colaboração virou um assunto forte, para além só do fazer sociedade, do estar juntos, né? Socializar nesse sentido tão intrínseco à nossa espécie humana. Uhum. E quando a gente começou a falar de economia criativa, de colaboração, e isso começou a mudar o modelo de negócios e tudo que a gente ainda está vivendo, foi quando surgiu um pilar novo, mas isso já tem uns 10 anos. Tá. Então eles são bem focados na sociologia do consumo. O que motiva a gente de verdade, né? E assim, como que eventos de uma escala global, de uma maneira imprevisível, impactam na sua pesquisa de tendência? Olha, eu tive 2 sustos, né? Tsunami no Japão foi o primeiro e o segundo foi a pandemia. Tem coisas... Quando foi o tsunami no Japão mesmo? 2011. Ah, tá. Né? Então estamos falando lá atrás.
porque foi quando eu cheguei na tendência e era o grande tópico, era, meu Deus, arquitetura emergencial, discussão climática sobre uma perspectiva de mutabilidade, enfim, aí era uma coisa bem cabeçuda, que começou lá atrás e que a gente ainda está pensando nisso hoje, né? São coisas que balançam a estrutura, mas, por exemplo, nós sabíamos que estávamos adentrando a era virótica. Bill Gates, Companhia Bela, já estava avisando isso. Como que isso ia se dar e que a gente ia fechar o mundo e ficar enclausurado e a vida ia ser muito diferente depois disso. Eu sempre falo que, eu lembro da minha avó, que era uma senhora francesa, que falava assim, antes da guerra e depois da guerra. E eu nunca tinha entendido isso até a pandemia acontecer. Antes da pandemia, depois da pandemia, virou um marco para todos nós. Uhum. Então existe um lado que é imprevisível, mas existe um lado que a gente estava meio esperando ver o que ia acontecer com essa coisa da expansão dos vírus. E o que ele acontece quando esses movimentos ocorrem? Muitos casos é a aceleração de uma série de tendências que a gente já estava mapeando. Então tem um caso que já está em 3 podcasts que eu contei, mas sempre é válido, que é assim, o meu advogado trabalhista me liga em janeiro de 2020 e fala, não pode ter ninguém em home office. Eu falava, o problema é a lei, não sou eu, mudou, as pessoas vão trabalhar de home office, é assim, minha empresa vai ser assim, eu estou preparada para esse risco. Corta 3 meses, ele me liga, eu estou precisando que você venha fazer uma consultoria aqui, como é que você sabia que o home office ia acontecer? Eu falei, não, eu não imaginei que ia ser assim, mas a gente já estava entendendo que a gente ia precisar de outros modelos mais flexíveis de trabalho para responder às novas profissões e novas maneiras de existir. Maravilhoso. Como você explica o Corp Core? Por que está todo mundo chamando de volta para trabalhar nos escritórios? Ou é uma retração que depois vai... Quer dizer, o home office não tem jeito de retroagir, né? A gente vai continuar em home office. A gente está numa crise de liderança. Os líderes são muito inseguros, mal preparados, principalmente esses. Todo mundo ligado no que é o Corp Core, né? Que a Amazon, as grandes corporações chamaram de novo. Explica um pouquinho isso, vai. Estamos tendo esse retorno a uma tentativa de um ambiente de trabalho mais tradicional que a gente conhecia. Isso. Né? Em muitos casos, porque tem gente que fala da produtividade, da discussão disso. Eu acho que tem 3 discussões aí dentro. Uma que é precariedade. Você vai mandar a pessoa para casa e aí você não dá estrutura nenhuma para ela estar em casa, né? Essa pessoa quer sair da casa dela, ainda mais se ela tem filhos, 5 cachorros, enfim, uma situação em casa. O outro marido trabalhando em casa também. Exato. Então, pessoas ali que você está o tempo todo tentando, né, driblar para poder trabalhar. Então, nunca tinha pensado nisso. Então, tem gente que precisa sair de casa por causa dessa estrutura. Tá. Porque vocês não têm essa estrutura, então tanto faz, entendeu? Assim, eu prefiro ficar em casa até por causa do cachorro. O cachorro vai para o escritório e volta, enfim. Eu acho que a gente tem uma outra questão que é, então, espaços pequenos, a gente pode falar de uma série de, dependendo do recorte social, né? Então, assim, às vezes sair de casa é melhor, porque você não tem espaço, não tem estrutura, a internet não é boa, enfim, tantas coisas. Tem alguns trabalhos que a gente tem que estar lá. Também um artesão tem que estar no lugar que ele vai fazer as coisas dele. Pode fazer a pesquisa dele em casa, mas em algum momento ele vai ter que ir para o ateliê, para o espaço, para a fábrica, enfim. Mas eu acredito que o maior problema quando a gente fala de grandes empresas como essa, que teriam estrutura para oferecer situações boas para os seus colaboradores, é realmente um problema de liderança, de insegurança, de quem também talvez tornou-se líder durante a pandemia e não exercitou esta liderança que participa de uma sociabilidade. E se eu não tenho segurança no meu taco ou na minha equipe, eu quero ficar o quê? Vigiando todo mundo. Mas isso fala mais da minha insegurança do que do desempenho da minha equipe. Mas quando eles argumentam, por exemplo, em termos de números da rendibilidade dos funcionários que estão no home office, que é uma conversa que eu tenho muito com meu marido, né, a respeito disso. Ele é executivo do velho mundo, sabe, onde todo mundo estava no escritório, e a argumentação dele é sempre de dizer, olha, foi maravilhoso no começo, mas hoje, quando eu analiso a produtividade de todo mundo que trabalhou nas empresas por onde eu passei, caiu infinitamente, sabe? Bom, vamos lá. Eu, como pesquisadora, me apoio em dados, mas eu sou muito desconfiada de dados. Sei. Porque a gente pode ler o dado do jeito que a gente quiser. Então, qual dado que a gente está lendo, a gente está cruzando com o quê para chegar nessa resposta? Tradicionalmente, a pesquisa de mercado serviu para quase sempre, estou falando lá atrás, respondendo a demanda da marca que queria desenvolver um produto e vai falar para você, eu queria desenvolver esse produto. Acha aí a galera que está querendo esse negócio aqui, para eu saber como é que eu falo com ela.
Hoje a gente está invertendo um pouco a coisa por causa do mercado muito saturado, onde a gente fala assim, tá, o que que as pessoas querem e o que que eu preciso desenvolver para Uhum. elas. Mas isso é meio novo, se a gente for pensar. Então, eu não sei que dados eles estão olhando, com base no quê, no comparativo do quê. Então, para mim é Sei. difícil comentar, mas eu tenho essa desconfiança de que a gente olha o dado do jeito que a gente quiser, né? E o que que é produtividade em 2025? É uma pessoa ficar o tempo inteiro no trabalho ou é a pessoa fazer o melhor do trabalho dela no tempo que você aloca para ela? Uhum. Então, eu acho que a solução não é 100% nada, porque tem gente Uhum. que precisa de espaço de trabalho com porta, com parede, fechado, sentado para se concentrar, e tem gente que nem eu e a Lica de trabalho qualquer, que você sentou a cadeira, a gente está trabalhando. Entendeu? Rolou um banquinho ali, sentou no chão, se bobear no aeroporto, está fazendo um e-mail. Então, assim, depende muito da pessoa e de como você trabalha. E o que é difícil hoje, com 8 bilhões e tantas pessoas no mundo, é essa ideia de ter que personalizar um pouco mais Uhum. Mas para como... cada um. Ah, muito bom isso. Ô, Isa, agora é o seguinte, as últimas passarelas trouxe, eu sei que é uma tendência mais, não é tão macro, mas é que todo mundo fez. As roupas de escritório, formais, né? Quer dizer, a gente tá aqui assim, de repente, depois, pós-streetwear, né? Pós-sportswear, achei que os sneakers nunca mais iam sair. Vem o sapato de couro, a gravata, o gel, Wall Street, ombro, alfaiataria, que não é aquela alfaiataria que a gente estava misturada e que as pessoas estão chamando de corp-core, né? E que talvez seja um desejo de assumir essa liderança, que uma insegurança que a gente t- tenta camuflar com a roupa. Como é que você lê assim no macro um pouco disso que veio? Acho que tem um resgate, acho que cansei de ficar de Cansei pijama com essa também. situação. Eu acho que essa coisa da moda que nos mantém tão interessados e tão ali ainda prestando atenção em tudo, é que ela exprime muito a volatilidade das pessoas. Sei. A moda tá na moda ainda. Eu acho que ela sempre vai estar, porque é o que eu Tá. falo sempre, assim, ai, mas não tá todo mundo pelado aqui, né? Vai ficar aqui Não. discutindo. Que Mas pena. assim, tipo, todo mundo demorou um tempinho antes de sair de casa, pensando na roupa, nos acessórios. É. Todo mundo tá aqui, o nosso backstage também. Todo mundo pensou nisso em algum momento, porque isso faz parte dos nossos artifícios de comunicação, de Aham. autoexpressão, de conforto. O que eu acho maneiro é que a gente descobriu que pode ser confortável e gata ao mesmo tempo. Esse foi a grande, para mim, o desfecho da pandemia. Tipo, não É. preciso estar montada desconfortável para estar bonita e me sentindo maravilhosa, potente para fazer alguma coisa. Isso eu já achei que foi um grande avanço. É. Inclusive, eu vejo isso de alguma forma dentro de até desses looks mais estruturados que você está falando, porque hoje a gente vai questionar a lingerie, a gente vai questionar o tecido, a gente vai questionar o conforto mesmo das coisas e tecnologia a gente tem para isso. Uhum. Nem sempre sustentável, mas não outra conversa. É. É, então eu acho que esse resgate faz parte desse ciclo. Cheguei ao máximo do athleisure, da roupinha de ginástica, do máximo do conforto, do sneaker, do sweat, não sei o quê, para, putz, talvez eu queira, então, transparecer essa autoridade, me sentir essa coisa que me dá um certo poder. Porque É. é desde os anos 40 que a gente acha que ombreira e coisa dá Sempre. poder pra gente. Uhum. E tem a ver com a cultura também daquilo que é né, da mesa para cima de toda a cultura Zoom, videochamada, que é a mesma coisa que a Parelli fazia quando ela pensava na moda do café, nos anos 40. Que Que toda aquela maravilha. concentração de look daqui para cima, né? Então tem paralelos aí que a gente pode fazer para tentar desconstruir essa e entender melhor essas E assim, histórias. se a gente leva a pesquisa de tendência para dentro da moda, né? Como que você acha que toda aquela desgraça do Rana Plaza impactou dentro da pesquisa de tendência para as empresas de fashion? E como que impactou também a moda? Ah, Eu acho que assim, empresas de fast fashion raramente consomem tendências macro para a produção de roupa. Muitas dependem hoje de seus próprios dados, até por terem seus próprios aplicativos e páginas, o que é uma pena, porque elas vão ficar produzindo só o que a pessoa procurou e aí fica preso num ciclo de lixo infinito. Mas isso é uma conversa à parte. Essa parte de usar a pesquisa de tendência para criar roupa ficou muito
pequena quando a gente pensa no desenvolvimento de plataformas, desde que começou o Style.com lá atrás até o Tagwalk, hoje em dia, que é o mais usado, né? Então, hoje você tem uma foto em HD que você pega, baixa, copia, faz, sai na rua. Então, você tem muito menos essa pesquisa de tendência do tipo que a gente faz. Marrom, bege. Exato. Aí a isso, cor tá. do dia, cor do ano não existe, né? É importante, não existe cor do ano. É. É um storytelling. É uma história que a gente vai contar para movimentar coisas. A gente É, pode ter pra ficar desejos, mas não são, uma cor não define o mundo inteiro, né, de cores. em 2025. O que eu acho que mais impactou foi a conversa sobre sustentabilidade Isso. e o aprofundamento no processo de produção de moda. Então, vamos lá. É uma cadeia, você sabe melhor que eu, muito complexa, onde a gente começa pelo viés da tendência, olhar para, que material é esse? O que é lixo? Que não existe lixo, não existe fora. Poderia não ser lixo. Como é que a gente vai olhar para isso? A gente vai começar a questionar os processos. Será que a gente está cortando o tecido do jeito que a gente está aproveitando direito? Então, a gente vai entrar numa pesquisa de entender como é que isso melhora. A gente vai olhar para a distribuição também. Como é que a gente está distribuindo, como é que é a logística. Eu amo a marca sustentável do não sei aonde que vende aqui. Mas aí a logística desta marca chegar aqui não é uma grande loucura? Então a gente começa a olhar e destrinchar essa moda em vez de falar só do look. Sim. Ai, mas tá devagar, né? É que a gente é acelerado também. Os Conta. tempos são complicados. A gente está fazendo roupa desde quando? Quanto que é esse modelo industrial que a gente tem aqui? Ele é centenário. Já fez mais de 250. Revolução Industrial. Oi, Isa, você falou, eu estava vendo as suas coisas que você acha que quais são as macro tendências do momento? Você acredita que a gente vai acabar com o hiperconsumismo? Eu acredito que a gente está começando a cair na real sobre Mas o daqui que 200 anos a gente vai coisar? Eu não vou te falar do tempo, porque né, minha bola de cristal não veio Você acha hoje. que está começando? Olha, Porque nunca teve um reset podcast, por exemplo. entendeu? A gente nunca falou sobre o consumismo de uma perspectiva crítica para aquela porcentagem do planeta que realmente afeta o consumo. Porque ficar botando a culpa nas pessoas que você tem que consumir menos é muito simpático se você está falando com gente com bastante dinheiro. Se você está falando com quem nunca teve uma roupa nova, você vai falar, não, compra tudo do brechó, você nunca teve uma roupa nova na vida. É um papo um pouco alienado da gente ter. E, por exemplo, falando em hiperconsumo, você acha que o mercado tem a capacidade de mudar uma tendência que está prevista? Eu acho que existem movimentos que podem ter uma amplitude maior ou menor. Sei. Então, o hiperconsumo pode ficar num papo entre gente que nem a gente, que já está comprado e convencido de que desse jeito vai ficar ruim de beber água e respirar oxigênio, que eu acho meio importante. E não vai crescer não vai furar a bolha. ou pode furar ser a bolha. que, se mais pessoas aderirem, a gente fure a bolha. O que é a previsão de tendência dessa perspectiva? É a gente entender que a gente aponta futuros possíveis. Tá. Mas eu preciso de gente para trilhar esse caminho. Eu sozinha aqui já tô rouca falando de alguns assuntos. Então a gente precisa. Eu vou lá e falo, marca, dá pra gente fazer isso. Tem gente querendo fazer isso. Bora. Daí você vai recrutando gente e aquele movimento tem o potencial de expandir. Eu fico pensando na pergunta que você fez a respeito do hiperconsumo. É totalmente contra o que as empresas fast fashion acreditam, sabe? As ultra fast fashion, Mas é que daí o hiperconsumo e o consumismo, ele tem que vir da parte do consumidor, porque o consumidor precisa entender que o dinheiro dele é que nem um voto. Eu estou votando por essa empresa, estou votando por esse organismo, eu estou votando... você acha que não vai vir da conscientização dos CEOs? Não. Não. Eu acho que quanto a meta... Ela é muito poliana. Eu acho que até existem alguns que estão investidos em tentar fazer coisas diferentes. Patagônia! Então, case, mas ele nasce assim. Então, o que é legal são as marcas que vocês estão inspirando hoje, que estão crescendo assim. Exatamente, que é meu próximo livro. Olha lá. Viu? Essas a gente tem que... Eu acho que quem nasce nativo ecológico, a gente chama, né? Nativo ecológico. Aí você fala, putz, então tudo bem, eu tenho como começar do zero essa história aqui. Não, eu sou mais escéptico, porque é o seguinte, eu acho que essas marcas, elas nascem no tamanho delas, se desenvolvem, até que vem um grande grupo empresarial, coloca dinheiro lá dentro, ela tem acesso a uma série de coisas de marketing, desenvolvimento de estratégia financeira, onde elas se vendem ao mercado para que elas possam ficar maiores. E, obviamente, o grupo que vem investido por trás quer resultado. Claro. Então eu não sei qual é a balança aqui, sabe? Até porque hoje a gente vê muito poucos designers autônomos, sabe? Não, eu acho que assim, a gente tem... Fala. Não, eu acho que
que a gente tem mais marcas pequenas do que a gente tinha antigamente. Mas esse é o ponto, eu vou te dizer. Com as marcas que eu trabalhei quando eu comecei a plataforma, de 36 marcas que eu comecei a trabalhar, Tem quase da isso. metade fecharam. É. Quase a metade fecharam, sabe? Não tem respiro para elas no mercado. Claro. tem Não, mas isso. isso é comum. É fato. Mas isso é a lógica que agora chama startup, mas do empreendedorismo, como ele sempre foi, né? A gente tem ali uma quebra, os especialistas em estatística vão ter um número que eu não tenho. Uhum. Mas assim, de falar, tem uma quebra ali de quantas empresas que são criadas e quantas continuam e perduram. Quantas Patagônias não tentaram nascer e aí tem que ter a grana, o tempo, a dedicação e essa visão de longo prazo. O Brasil tem a maior empresa B do mundo, que é a Natura, que tem uma visão de plantei uma coisa aqui que eu vou lançar uma marca daqui a 20 anos, entendeu? É o espírito, por isso que eu te falei, que a gente fica com pressa querendo os resultados logo, mas tem coisa que vai demorar décadas para a gente repensar, refazer, reestruturar. O que eu acho do hiperconsumo existem muitas pessoas investidas em mudar as métricas de sucesso, que é um problema sistêmico de que enquanto o faturamento é o único número que é avaliado na hora que a gente está determinando se a empresa tem sucesso ou não, a gente vai continuar dando murro em ponta de faca. Se a gente começa a olhar para outros benefícios sociais, agora que o social well-being, o bem-estar social está na moda, porque foi o grande assunto do South by Southwest, a gente na tendência está estudando isso há uns 4, 5 anos. Social well-being? O social wellness. Que o é bem-estar social. É uma preocupação que está todo mundo batendo cabeça, está todo mundo sofrendo uma crise de solidão, isolamento, falta de socialização. Isso impacta o nosso bem-estar social, que é um dos gatilhos para o hiperconsumismo. Você não tá legal da cabeça e você tá em todos os lugares que tem alguém querendo te vender uma coisa e aquela promessa de que com essa coisa eu vou me sentir melhor. Tô triste, vou no shopping gastar. É o gatilho do consumo. Retail therapy, a gente agora o chamava shopping isso tá nos aqui, anos né? 90. De madrugada você já tá comprando. É o que eu falo, nossa, saudade, antes eu queria uma sandália, era um rolê conseguir Você a tinha que se sandália. arrumar, sair de casa, se transportar, chegar na loja. Chegava lá, não tinha seu número. E não tinha o número. Aí vai no outro lugar, manda Você vem em vir. Caxambu, chega em 1 hora. E agora eu tô lá, mentira. Então, assim, essa facilidade, eu falo, as pessoas estão voltando a ler, né? Tá na moda voltar a ler, porque as pessoas no livro não tem pop-up. Ninguém tá querendo vender nada pra você. A gente fez um episódio sobre leitura. Entendeu? Sobre livros de papel. É isso, a gente não tem como ninguém te vender nada ali dentro. Então você vira um refúgio de novo, ainda bem. Né? Fala Porque mais uma importante. macro tendência. Olha, a gente tem visto muito, né, assim, tô pensando nas coisas que tem muito a ver com vocês. A gente tem visto muito o desenvolvimento do que a gente chama de ecoartivismo. Amei esse nome. Então a gente já fala do artivismo, movimento dos anos 60, 70, onde a gente usa a arte como parte de protesto, e o ecoartivismo vem com o recorte ecológico para cima disso. Então a gente está vendo as pessoas, sei lá, vou dar exemplos até de marcas legais. A Kiehl's fez uma instalação gigante na Highline de Nova York com embalagens usadas, meio que para você olhar o tanto de lixo, embalagem, olha o que a gente faz. Com um cara que chama Von Wong, eu não sei se vocês conhecem Sim. ele. Um artista. Um artista, se eu não me engano, ele é do Canadá, uma coisa assim. Não vou saber, depois a gente passa direito essa ref. Mas o Von Wong, ele passa a vida dele recolhendo lixo e fazendo esculturas muito loucas, mas muito loucas. E ao mesmo tempo que elas são muito divertidas, uma vez que você se depara que aquilo tudo teria sido jogado fora, em vez de ter virado uma escultura, uma imersão, uma experiência. Ele fez com marca, mas ele faz independente Eu vi também. uma exposição disso no CCBB de Belo Horizonte. Então. Incrível. Então é isso, a gente Então poder... isso chama ecoartivismo. Exato. Ecologia, arte e ativismo. Tudo junto. Tudo O povo junto. da tendência gosta de inventar palavras, né? Então a A gente gente tem gosta esses- muito. E às vezes as palavras significam a mesma coisa, mas tem que mudar porque os jornalistas se cansam. Exato. Não, e a Tem que mesma pauta. satisfazer os Como é jornalistas. E assim, e no nosso atual cenário global, onde está havendo uma rechaça total da sustentabilidade, se você tivesse que prever uma tendência para o nosso setor, qual seria? Eu acho que a sustentabilidade está rechaçada desde que a Mas ecologia... agora está muito mais, né? Você não acha tá ach- mais do que Ah, nos eu tô anos achando- 60, quando ela nasceu? Até, A gente até não porque eu tava- acho que nos anos Não, mas 60 eu o acho que o que conceito ele tá de sustentabilidade falando, assim, o nem era Trump- tão evoluído. Hoje, na sociedade que a gente vive, com todas as políticas do Trump contra a sustentabilidade, sabe? Acho que vai fazer a gente regredir, sei lá, uns 40, 50 anos. Acho Mas que assim, não. eu não trabalho com tendências, você trabalha. Claro. O Trump, ele, de novo, uma pedra no meu sapato, porque né, eu já tive ele pedra no sapato em 2017, mas das tendências. Inclusive, foi quando eu desenvolvi um estudo que eu acho que ainda está muito atual, que chamava A Era da Emoção.
Na era da emoção, a gente tinha 3 pilares: um pilar da pessoa, um pilar do coletivo e um pilar global, que era a gente falar sobre natureza. E eu acho que toda essa força que ele faz impacta, claro, o mundo todo, impacta muito o Brasil, porque a gente é muito fã dos Estados Unidos, a nosso próprio detrimento, uma coisa um pouco triste. Para isso, a gente tem pesquisadores maravilhosos que estão começando a questionar muito isso, M.M. Isidório, Nélio Pereira e Companhia Bela, que estão fazendo pesquisas profundas sobre brasilidade, não é mesmo? E a gente poder olhar para isso com outros olhos, se desfazendo um pouco dessa paixão que a gente tem do sonho americano, que é uma grande farsa, e a gente continua acreditando. Mas eu acho que, ao mesmo tempo que isso acontece, existe um despertar um pouco mais íntimo que está acontecendo nas pessoas, que é onde eu acredito que existe o gatilho da sustentabilidade, que é quando as pessoas estão começando a entender, não só palpavelmente o impacto das mudanças climáticas, que está acontecendo. Então, a gente está vendo ele de uma forma agressiva que a gente nunca tinha visto, sentindo na pele de uma forma agressiva que a gente não tinha sentido, apesar da gente estar aqui rouco falando desse assunto faz tempo. Ao mesmo tempo que a gente tem meio que essa tomada de consciência que você é adubo igual manga, e você é gente, que é a natureza, e você vive de natureza, você come, você precisa disso, e que você é bicho. Meio sofisticado, mas a gente é bicho. Então, eu acho que meio sofisticado. Né, o que mais atrapalha a gente é o que é mais sofisticado na gente, que é o nosso cérebro. Então, assim, essa realização, esse maior contato com eu preciso da natureza, eu preciso do oxigênio, eu preciso... Isso, para mim, eu acho que são os verdadeiros gatilhos para a gente engrenar uma história de sustentabilidade. Enquanto a gente trata isso de forma cosmética e marketing, como muitos nas grandes cidades e grandes marcas têm feito até agora, e até como ativo de concorrência, eu bato muito nessa tecla, sustentabilidade não pode ser um ativo de concorrência, porque ele precisa da comunidade para funcionar. Ele conecta com aquilo que nós é mais intrínseco, que é a sociabilidade. Nós somos seres tribais e sociais, a gente não sabe viver sozinho. A gente tentou na pandemia, não rolou, né? Então, eu acho que tem aí, sempre que vem uma nuvem obscura, pesada, como uma ameaça à democracia como o Trump, a gente vê com mais força os movimentos de contracorrente, infelizmente. Eu não sei, por exemplo, quando eu avalio, sabe, eu acho que os efeitos climáticos são claros e são muito visíveis. Eu não sei até a que ponto a sociedade está preparada em abrir mão das suas regalias em nome do meio ambiente. Se a gente analisa São Paulo, por exemplo, olha o entorno, são 8 prédios subindo, sabe? A cidade já não suporta mais, o calor é infernal, as chuvas, assim, carregam carros nas ruas, sabe? Até que ponto a sociedade vai decidir que aquilo está afetando ela a ponto de trazer mudanças no seu hábito pessoal em nome do meio ambiente? Vai demorar, Medo. Nosso motor é medo. Então, o que está acontecendo? Eu estava agora fazendo exame antes de vir para cá. Eu adoro assistir televisão em lugares aleatórios, porque eu nunca escuto aqueles programas. E estava lá alguém falando dos efeitos nocivos para a saúde cardiovascular do aquecimento global. Isso pode fazer alguém mudar de rota. Você falar que o lixo dela e o banho dela está afetando o número de água, ela olha e fala, tá bom, mas e aí a multinacional XYZ aqui? Como é que meu banho, deixa meu banho em paz. Quando você começa a falar isso pode dar um pilar cardíaco para você, para o seu pai, para sua mãe, para o seu filho, para sua família, você começa a ficar preocupado num outro lugar. Então, eu acho que os impactos estão cada vez mais visíveis nesse lugar de saúde. É o que eu falo com beleza. Eu trabalho bastante com beleza, por exemplo. Clean Beauty vende mais do que beleza sustentável. Porque o Clean Beauty te diz que você está sem coisas que são nocivas para a sua saúde. E a sua saúde nesse mais mundo... palpável o Clean Beauty. É tipo pra gente o feito à mão. Feito à mão vende mais que sustentável. Entendeu? Porque a gente ainda é muito individualista. Então você vai falar assim, no Clean Beauty você vai falar, putz, mas aí isso aqui não tem nada cancerígeno. Aí você vai falar, ué, esse aqui que eu quero. Individualista a pessoa entende mais, porque sustentável é uma coisa tão grande. Eu vejo por esse viés. Agora, quando você estava falando, só para concluir o que você estava dizendo ali sobre abrir mão das suas regalias, o que a gente tem lido por aí, os números eu não vou ter aqui comigo, mas assim, é que o impacto que a gente tem na sustentabilidade mais
bruto vem de 10% da população do mundo. Então eu não preciso que 90% mude. Eu preciso que 10% preste um pouquinho mais atenção. Então eu não sei se a gente... Porque, por exemplo, quem tem menos poder aquisitivo naturalmente é mais sustentável, porque não tem grana. Então tenho que reusar, tenho que repensar, tenho que ser criativo. O meu negócio é como é que a gente vai falar para a bolha do topo da pirâmide que alguns hábitos a menos já seriam mais confortáveis para todo mundo. Então, mas está no topo da pirâmide o dono da Shein. Por isso que eu te falei que Do CEO. não passa só pelo consumidor, passa muito mais pelo CEO. Não, mas Porque o hábito dele é produzir 1.500.000 modelos diferentes de roupa por ano. é que agora a gente está começando a ter os números também de desperdício. Então você fala assim, putz, não é, joguei tantos sapatos fora, tantos bilhões de dinheiros que não estão indo para lugar nenhum. É por isso que eu falo do lixo. Eu adoro quando a gente consegue fazer a conta do lixo. Quanto que esse lixo está custando para você? Porque tem um impacto para você, né? Eu não sei, eu acho que, na verdade, tem que ser um esforço entre política pública, empresários e sociedade. Claro! Porque se a gente fala em sustentabilidade, leva a sustentabilidade para baixo da pirâmide, as pessoas não têm condições de pagar um pouco a mais para um produto mais sustentável, de melhor produção. Não tem. Então a Shein faz sucesso por quê? Tá vendendo um vestido a 15, 20 reais, não sei, sabe? É isso. Não, e tá vendendo coisas que a gente não consegue oferecer. A discussão da Shein sobre plus size, por exemplo, no Brasil é valiosíssima, porque não tem ninguém fazendo direito, então, né, vai falar não. Qual é essa discussão? Eles têm um maior catálogo plus size do Brasil hoje. E você vai falar para uma mulher que precisa de uma roupa que quer estar linda, maravilhosa, e a gente tem marcas que quase todas não... XXXL, é isso? E quase nenhuma marca que a gente tem das legais e desejáveis pensa nisso. Então é óbvio que ela vai recorrer, e ela pode até ter grana para comprar outro lugar, mas se ela não puder fazer o sob medida dela, ela vai recorrer para essas opções. Por isso que eu acho que não é na base da pirâmide que a gente vai fazer. Nossa, Então, assim, eu acho que tem que haver gavetinhas. Sim, eu acho que, mas para mim, São o que muitas. traria impactos mais relevantes é a gente entender que a sustentabilidade social e a sustentabilidade ambiental, elas têm que andar de mão muito juntas, Claro. sabe? Se as duas não decidirem se conectar, a causa não vai evoluir, entender? Não, e aí o que você fala pro CEO? Você fala, se você continuar assim, você só vai aumentar o seu número de refugiado climático. Se você aumenta o seu número de refugiado climático, você diminui o seu número de consumidores. São nessas métricas que a gente tem Dá que... medo nele. Entendeu? Mexer. Porque senão a gente não vai conseguir mudar o cenário. Infelizmente, a gente tem mais 2 minutos. Qual é a sua maior a previsão de tendência para o tempo que está vindo agora? Olha, eu acho que a gente está num momento muito importante para a gente começar a repensar como que a gente vive com um pouco menos de tudo. Boa. Menos barulho, menos gente, menos rede social, menos informação, roupa, menos dinheiro, roupa, um pouquinho. menos dinheiro, porque estamos em recessão global, né? Como que a gente vai atravessar Terceira Guerra Mundial e apocalipse climático, e isso tudo requer um pouco menos, né? Pode chorar já. Vamos comprar lá o negócio do Elon Musk para viajar? Não vai ter Nada Terceira pra Guerra longe. Mundial. Fala pra mim, previsora. Não, é que eu Mas acho a que gente assim, tá na ansiedade de mesmo. e o impacto econômico, social, político que a gente está vivendo, a gente vai olhar para trás e vai falar, então, quando tudo aconteceu, lembra? O que eu quero dizer com isso é que a gente está vendo recessão, é que a gente está com inflação, e não é aqui, é o mundo inteiro. É nesse lugar, né? E os Estados Unidos despencando, uma coisa que a gente... Mas eu acho que, assim, impressionantemente, se a gente entender que com um pouco menos de consumo de barulho, de infobesidade, que a gente chama esse excesso de informação que a gente vive, que não diz nada. Quanto menos quando a gente conseguir calmar um pouco tudo isso, vai ser difícil para todos os sentidos, principalmente para quem tem pouco, mas para esses decisores aí que a gente está falando, eu acho que traz um pouco mais de consciência que a gente está vivendo um excesso que é muito, muito ruim para a nossa saúde física, mental e ambiental e social. E também tem todos os impactos de geopolítica, né? Se a gente considera a China, por exemplo, quando a Europa vem colocar pressão para a China para poluir menos, e a China vem com o argumento de que, olha, eu estou no meu processo de desenvolvimento, tudo que eu estou fazendo agora foi o que vocês fizeram lá atrás, isso que ela falou, entendeu? Então, assim, a China está lá dominando o mercado, vendendo para todo mundo, e aqui a gente lutando para tentar um pouco mais, ser um pouco mais sustentável. Mas eu acho que a coisa da sustentabilidade é uma coisa de uma educação. Eu me sinto bem fazendo a coisa certa.
Independente se eu vá mudar o planeta, e se a minha atitude vá, entendeu? Acho que tem um pouquinho disso também, de novas regras de bem viver e de novas regras de sei lá, etiqueta, não sei como é. Mas eu acho que o mundo. Vamos lá. As pessoas que mudaram o mundo não eram a maioria. Não. As revoluções nunca começaram pela Gente, maioria. vamos sair atrás de CEOs. Ó, a partida vai ser na casa da Isa. Não fala não, porque já teve aquele lá que matou o CEO nos Estados Unidos. Ah, é verdade. Nossa, Não fale isso. Gente, poderia ter ficado aqui, mas a gente precisa conversar sobre isso com a Isa, né? Da Síndrome de Estocolmo. Mas, assim, muito obrigada. Imagina, obrigada. Isa, foi um prazer tê-la conosco. Passou 40 minutos assim, num piscar de olhos. Mas bom, deixe pra gente as suas redes, para que todos os nossos ouvintes possam ter acesso. Assista o Tchau Bela. Assista o Tchau Bela. No YouTube? Todo lugar. Spotify, YouTube, Apple, tá em todos os lugares. @IsaDeson, Isa e Deson com Z. E lá você acha todas as outras redes, porque eu falo pra caramba em todas elas. Muito E obrigada, o melhor gente. cacheado da cidade. Continua e a pele, ó. Beijo, obrigada. Obrigada, imagina. Obrigado, Obrigada a Isa, vocês. foi um prazer, querida. Obrigada. Se você gostou desse episódio, curta o Reset Podcast no Instagram, no TikTok. Deixe seu comentário no Spotify, no YouTube. Ajude a chegar em mais pessoas. Contamos com vocês. Somos uma rede. E principalmente, se forem fazer comentários negativos, não façam, por favor. Pode fazer que não. Pode não. Ah, que audiência. Não. Vai ler um livro. Vai ler um livro, se ocupa com outra coisa, sabe? Vai correr. Beijo, obrigada. Beijo, obrigado.